Olá, amigos do programa Atitude, mais uma vez estamos no ar, pedindo licença para entrar na sua casa com o programa Atitude, aqui pela Rede Boas Novas, canal 5.1. Nós recebemos nossos estúdios hoje, nos atendeu prontamente, advogado, mineiro de nascimento, né? Já é rondoniense de coração. Rondoniense de coração. Tomou água do Madeira. Eu tomei água do Madeira e fiquei. Moisés Marinho, advogado, especialidade criminal. E ciências criminais. Ciências criminais. E todas as áreas afins aí do campo penal. Que legal. Ele é mineiro, simpaticíssimo. A gente estava conversando ali no particular. Doutor Moisés, podemos dizer que no Brasil tem uma cultura antes de tentar provar a inocência, manda prender, é isso? Então, Marcos, eu quero cumprimentar o seu Fica à vontade, por favor. agradecer aí pelo carinho e pelo prestígio da audiência do seu programa, Muito que obrigado. com certeza leva muita informação de qualidade e atualizada, Com como certeza. essa que nós vamos tratar hoje. Marcos, e você que está nos assistindo, nós temos um estado policialesco. O que significa? Para que você possa entender, disse aqui no Brasil, prende-se primeiro para depois É verdade. apurar o que aconteceu. Quando a lei diz que a prisão é a última ratio, em última instância se prende. Primeiro averigua, primeiro investiga, primeiro levanta todos os dados e verifica se após o levantamento de dados investigatórios essa pessoa tem possibilidade ou não de responder o processo em liberdade. Até porque os preceitos constitucionais é da presunção de inocência. Às vezes até se confirma aquele crime, mas também existe a possibilidade de ele responder em liberdade. Sim, eu digo estado policialesco porque nós temos vários princípios constitucionais que também estão implícitos no Código de Processo Penal brasileiro. E eles todos convergem para a ideia jurídica de que antes que se prove algo ilícito contra alguém, qualquer crime que alguém esteja sendo investigado ou de repente foi indiciado e até denunciado, que ele tem direito a um julgamento justo, Claro. por um juiz imparcial. E que também tenha todas as possibilidades dele próprio buscar as suas provas de defesa. Porque muitas das vezes, Marcos, a pessoa não cometeu o crime. E ele tem pela justiça o direito à absolvição. Claro. E também uma compensação do Estado, muitas das vezes vem em forma de indenizações. Em outras situações, a pessoa cometeu o ilícito, mas não foi naquele teor que está sendo acusado. Talvez bem menor que aquilo. Então, por isso que o judiciário tem um papel importantíssimo de fazer o julgamento, ou seja, a apreciação de provas, tanto da acusação quanto da defesa. E essas provas, elas advêm geralmente das polícias, do Ministério Público, quando faz a denúncia, ele dá uma apreciada genérica, superficial, para remeter essa denúncia para o judiciário, e onde de fato nós debruçamos para saber se houve ou não crime, se a pessoa é ou não culpada, é no judiciário. E muitas das vezes, o que você faz? Uma tremenda arbitrariedade o Estado comete. É o que nós chamamos de abuso de poder. Justamente. Então, assim, há necessidade de verificar provas, há necessidade de acompanhar o processo, e aí a autoridade entende que tem que tirar também daquele meio investigatório o investigado. E muitas das vezes o investigado não oferece risco nenhum à investigação. Porque a lei diz que você só deve prender alguém antes de qualquer julgamento, que nós chamamos de prisão preventiva, quando aquele investigado ou aquele acusado está interferindo nas investigações. Atrapalhando. De que forma? Ameaçando testemunhas, Telefonando. destruindo provas, justamente usando os meios, né, de comunicação, de telefonia, de internet, telemáticos. Então, nessas circunstâncias, ainda tem que se provar, a polícia tem que mostrar, olha, juiz, esse investimento. Uma preventiva. Lógico. Agora, no país, virou uma moda, Marcos. E aí eu não estou aqui defendendo, não estou sendo tendencioso nem para a corrente A, nem para a corrente B, mas num contexto geral, é um fato que, primeiro, o delegado fala qualquer coisa lá, muitas das vezes,
qualquer coisa que ele fala não é verdade, ele ouviu alguém falar, ou os próprios policiais que estão investigando, e a própria polícia tem na veia um perfil de enxergar, muitas das vezes, coisas que não existem. Até coisa que não existe. E até coisas que não existem. E aí faz aquele relatório e remete para o judiciário. E o juiz, muitas das vezes desatento, ou também tem um perfil policial, manda prender o cidadão. E aí sobra para nós, advogados, fazer toda essa averiguação e em muitas situações nos deparamos com coisas totalmente absurdas, que não havia qualquer necessidade daquela pessoa, daquele investigado estar preso. Porque ele está colaborando, inclusive, com a investigação, até réu confesso. E não oferece risco à sociedade, e também o crime dele não é de alta periculosidade, né, que fornece risco à pessoa. E nessas circunstâncias, nós temos sim, aí, respondendo a sua pergunta, um Estado policialesco, eivado de abusos de autoridades. Nós não estamos aqui defendendo criminosos, bandidos ou delinquentes, mas nós estamos aqui, em cima da Constituição, dando pleno direito de defesa. Sim. Não é isso? Até porque, muitas vezes, quando se prende, doutor Moisés, nós não temos cadeia, nós temos depósito de gente, né? Certa vez, o decano lá do Supremo Tribunal Federal, o ministro Celso de Mello, ele diz que nós temos no nosso país umas masmorras medievais. Olha aí. Onde, na realidade, deveria ser um local de reflexão. Nós temos um filósofo francês muito famoso, é um clássico da nossa literatura do direito, que é o caramba, me fugiu o nome agora não. Tá. Eu vou já lembrar. Vou já lembrar. Tá bom. Que fala sobre o sistema de o Michel Foucault. Tá. Michel Foucault, ele é um filósofo contemporâneo, morreu aí acho que em 1980 e alguma coisa, e nós na faculdade até orientamos muito os nossos acadêmicos para que eles façam essa leitura para entender esse processo de reprimenda, de punição, de sanções. E aí ele vem traçando um paralelo de 1700 e alguma coisa, como era naquele tempo, que era em praça pública, decapitava a pessoa, 4 cavalos, um puxando a mão, outra puxando a outra, esquartejava em praça pública, o cara em total sofrimento. Então ele vem traçando todo o histórico das prisões até chegar aos dias atuais, onde se entendeu que onde há violência, onde há a quebra da sensibilidade humana, né? Porque se a pessoa cometeu algo bárbaro, como é que você vai inibir e amedrontar as outras com algo mais bárbaro ainda? Então é fora de qualquer contexto, de qualquer sociedade, de qualquer entendimento humanístico. E aí chegou-se às prisões atuais, que ela nos remete à ideia do seguinte: o cidadão cometeu o crime, um ato ilícito, ele deve pagar pela sua pena. Claro. Nos rigores da lei. Mas aquele local de pena, principalmente aqui no Brasil, que nós não temos prisão perpétua e nem temos pena de morte, aquele cidadão ali dentro deveria ser ressocializado. Está todos a receitinha do bolo, os requisitos para essa ressocialização estão inseridos na Lei 7.210 de 1984, que é a Lei de Execuções Penais. Então o cidadão, quando ele é tolhido, né, ele é alçado da sociedade para cumprir pena, é preso, né, para que você possa compreender melhor, ele vai para um local que ele vai ali refletir o mal cometido. Essa é a filosofia da Lei 7.210, de 1984. No papel. No papel. Então lá dentro ele vai ser bem tratado pelos agentes do Estado, ele vai ter cama, ele vai ter comida, ele vai ter tratamento hospitalar, odontológico, assistencial e psicológico. Então ali dentro, ele tendo tudo isso, ele vai trabalhar também, ele vai estudar. Claro. E aí quando ele sair de lá, ele vai sair uma pessoa regenerada. Isso diz a Lei 7.210 de 1984. Isso é o que está no papel. Nós vamos para um intervalinho e ele vai voltar falando o que está na realidade. Tá bom? Intervalinho no programa Atitude, já a gente volta. Recebo aqui nesse programa Dr.
Moisés Marinho. Doutor, e na realidade, como é que tá as prisões hoje? Olha, infelizmente, nosso quadro não é dos melhores. E isso não é de hoje, Marcos. Esse quadro que vem se deteriorando, piorando a cada ano que passa, já é de muitas décadas. Nós temos hoje, como disse o ministro do Supremo Tribunal Federal, o decano, nós temos umas masmorras medievais, ou seja, um local onde não recupera ninguém, onde há muita insalubridade, onde há superlotação, ou seja, você coloca seres humanos com um psicológico totalmente abalado pelo mal, abalado pela miséria, abalado por tudo aquilo de mazela social que existe. Então você não seria exagerado nós dizermos que nós estamos colocando dentro de umas masmorras medievais os dejetos da nossa sociedade. Como se nós estivéssemos jogando no lixo e incinerando e ele nunca mais fosse voltar para a sociedade. Essa é a realidade. Você coloca alguém totalmente com ausência de caráter, com ausência de qualquer atitude para viver no meio social, totalmente, muitas das vezes, violentos, e coloca eles lá dentro dessas masmorras para ficarem mais violentos. É como se você pegasse um cachorrinho, um mansinho, e amarrasse ele numa corda e todo dia desse uma chicotada nele. Então essa é a prisão no nosso país. Então você coloca essas pessoas lá dentro, em locais inapropriados, e com a mínima estrutura possível, como se você colocasse um cadeado, trancasse e esquecesse a chave, e nunca mais voltasse lá. Essa é a realidade. Por quê? Não temos uma quantidade suficiente de agentes estatais para fazer o monitoramento, para dar a assistência para esse apenado. Incorremos na situação de ser um estado policialesco. Então prende muito. Tem pouco local para manter essas pessoas presas. E aí, Marcos, nós agora caímos numa situação, como foi piorando ao longo dos anos, essas masmorras medievais, um local com nenhum mínimo de condição de recuperar ninguém. O que está acontecendo? O crime organizado achou uma forma de criar grupos e formaram as facções criminosas, onde nós temos algumas facções muito grandes aqui no nosso país, e essas facções elas têm se infiltrado em todos os presídios brasileiros, inclusive aqui em Porto Velho, aqui em Rondônia, nós estamos sofrendo, temos aqui homicídios por acerto de conta de facções rivais. E essas facções não eram aqui de Porto Velho, não eram aqui de Rondônia. Grandes centros. Justamente. Rio, São Paulo. Isso, e elas vieram por um intercâmbio tanto da tecnologia, porque temos celulares dentro de presídios, não sabemos como entra lá, mas tem. Tem. E essas pessoas se comunicam com o mundo exterior e também com as facções de outros estados. Como também nós temos facções locais. Então o negócio foi se modernizando de tal ponto que nós temos aqui facções da nossa própria cidade, aqui da nossa própria capital. Esse apenado cria isso como forma de defesa lá dentro, né? Verdade. Uma forma dele se defender. Muita gente vai para uma facção dessa porque quer ficar vivo. Sim. Porque os caras já entram lá e o cara já promete que vai matá-los. Eu tive um caso de um camarada que estudou comigo, jogou futebol comigo, e na época da ficha do celular, da ficha ainda. Certo. Né? Do celular não, né? Do orelhão, não tinha o Orelhão. celular, né? Aquela expressão cair a ficha, né? Certo. E ele começou a cunhar umas fichas, cara, falsas. Certo. Pra usar. E aí, pra época, foi um crime federal, né? Uhum. E prenderam ele, e ele ficou 3 meses preso, e quando ele saiu, ele falou assim, Marcão, agora eu aprendi a fazer dinheiro, cara. Tinha um cara na minha cela lá que me ensinou. Ele entrou lá para cumprir pena por causa da ficha, e ele saiu de lá aprendendo a fazer dinheiro, falsificar documentos pessoais. Um troço terrível. E isso lá, meados de 84, 82, já aconteceu isso dentro de uma prisão federal, tá? Não era prisão estadual, não. Doutor, nós temos sofrido, a população de Porto Velho, houve uma troca aí da nossa fornecedora de energia, né? E a população tem sofrido aí com alguns desmandos, né? Na criação,
quando se passou o controle da energia para a Energisa, criou-se lei na Assembleia para reger. Mas ela não tem cumprido, é isso? Na realidade, para que a população, Marcos, possa compreender, a Energisa é uma empresa privada, certo, que comprou os direitos de uma empresa estatal, da antiga Ceron. A autorização para a venda, para a transferência para o setor privado, foi autorizado pelos nossos representantes federais, deputados e senadores. Então, eu costumo sempre bater nessa tecla. A gente tem que ter, porque nós vivemos em sociedade regido por normas. claro, E as normas que regem a administração pública e o setor público, cada ente que nós elegemos, né, de 2 em 2 anos, eles têm responsabilidades, ou responsabilidades municipais, estaduais ou federais. Sim. No caso da energia, a responsabilidade é federal. Então, os nossos deputados, os nossos senadores, eles, antes de fazerem essa concessão, essa venda, essa autorização da prestação de serviço para uma empresa privada, eles deveriam ter, ao meu ver, consultado a população, se ela queria isso, e se isso seria benéfico. E se a população quisesse, qual seria o valor, o custo dessa prestação de serviço por uma empresa privada. Todos nós sabemos que as empresas privadas, elas têm um perfil próprio de trabalho. E elas atuam. Claro. E elas fazem uma ação avassaladora, devastadora, porque ela visa lucro. claro. Né? A Energisa não está aqui só para poder ligar energia, colocar lâmpada em poste e só isso, e não visa ganhar nada. Então ela tem que ganhar alguma coisa. Toda empresa privada tem que ganhar. E isso não foi discutido com a nossa população, que eu acho um erro tremendo dos nossos representantes. Não trazer essas situações, assim, principalmente essenciais para a nossa vida como energia, e trazer uma discussão. Será que é benéfico ou não é benéfico? Qual o custo disso? Porque quem vai pagar no fundo é o consumidor, é o usuário final. Pois bem, a Energisa se instalou aqui. E a promessa inicial, até por uma forma de tentar induzir a população a aceitar, né, depois já tinham feito todas as negociações, foi que iria melhorar a qualidade do serviço. Mas a melhora da qualidade do serviço também deveria ter informado que ele teria custos e custos altíssimos. Claro. Qual foi a primeira ação da empresa quando se instalou no final de 2018? Dá um aumento de quase 30% na tarifa da energia. Lógico. Então, você teve um aumento de presente logo de cara de 27,5%, se eu não estou enganado. Muitos organismos aqui tentaram barrar esse aumento ingressando com uma ação na Justiça Federal. Uma juíza daqui, inclusive, expediu uma liminar suspendendo esse aumento. Mas quando foi em março de 2019, se não estou enganado, aí um desembargador do Tribunal Regional Federal derrubou a liminar, o processo não vingou e, resumo da ópera, todos nós, consumidores, estamos pagando essa conta altíssima. Mesmo tendo aqui dentro de Porto Velho 3 usinas, né, somando com a termoelétrica, né? É verdade. E pagando a energia mais cara do país e com esse aumento exacerbado que foi colocado. Agora, além disso, o que você falou é relacionado aos abusos. Porque a empresa privada, ela está saindo na cidade geral. É verdade. Então ela está fazendo um pente fino de casa em casa. Primeiro abuso detectado por nós, da área do direito, por nós advogados, que os clientes têm nos reclamado e têm sido alvos de ações judiciais, é a questão do acúmulo de carga. Então a Energisa está chegando na casa do consumidor, chega na sua casa, Marcos, e vai lá e abre o seu medidor. O seu medidor lá você nunca mexeu. Aliás, você não tem nem habilidade para mexer naquilo. Claro. Eles só chegam lá todos os meses, faz a leitura, leva e ele passa uma fatura para pagar. Pois bem, eles estão chegando dizendo que aquele fio está invertido. Poxa, como é que você vai entender de eletricidade? Se um fio está colocado adequadamente ou não, se não for um eletricista. E aí eles se amarram, fazem um termo, né? Um relatório, e nesse termo eles já levam aí para o escritório da empresa, e em poucos dias chega lá uma conta. Tem gente recebendo conta de 7 mil, 8 mil. Eu recebi uma conta de 2 mil dizendo que é a diferença do mesmo que eu usei. Intervalinho, já já a gente volta.
volta aqui com o doutor Moisés Marinho. Doutor, na questão da energia, nós precisamos do quê? Se documentar, procurar nossos direitos, estar de forma abusiva, a empresa não está cumprindo as normas estabelecidas, né? Até porque teve uma CPI aí e baixaram um monte de norma, né? Aviso com 15 dias para cortar, 72 horas para voltar para ver o meu medidor, não, né? Eu sou o usuário do medidor. Usuário do medidor. O medidor é deles, né? Certo. É verdade? Verdade. E último caso, até orientação, chamar a polícia. Justo. Então, houve aqui, principalmente a gente acompanhou bem forte, isso que está ocorrendo em todo o estado de Rondônia, que a Energisa, a amplitude dela é para todo o estado. Mas a gente pôde pontuar bem aqui na capital, porque nós residimos aqui, é que houve um excesso na atuação da empresa, onde ela estava tratando, e em alguns casos continua tratando, o consumidor, o usuário, o contribuinte, o cidadão, a pessoa de bem que trabalha, como qualquer um. Com um total desrespeito, porque muitas das vezes invadindo a sua privacidade para ir fazer a inspeção desse medidor. E aí, Marcos, começou a haver uma avalanche de revoltas, porque todas as vezes que a Energisa chegava no medidor, trazia um problema para aquele morador. E esse problema dessa monta aí, do acúmulo de carga, né? Da compensação de carga que você tem que pagar. Poxa, se todos os meses eu recebo uma fatura, pago em dias, um belo dia a empresa chega lá dizendo que eu fraudei o medidor e que eu tenho que pagar a diferença. Vem cá, como que ele prova isso? Cadê a perícia? Porque na nossa lei diz o seguinte, aquele que acusa, prova. No Código Civil diz isso, o ônus da prova é de quem acusa. A empresa chega lá, faz um relatório, faz um documento administrativo e expede lá uma fatura para tu pagar 2 mil, 3 mil, 7 mil, 8 mil. A pessoa recorre, porque tem direito de recorrer dentro do próprio administrativo, eles negam. Ali é a mesma mensagem para todos. Todo mundo que entra no administrativo perde. Aí você tem mais uma saída, que é fazer uma reclamação na ouvidoria da ANEEL. Muitas das vezes, pelo caminho, se perde essa reclamação, que nunca se chega o resultado ou a resposta. E sobra para você a Energisa indo lá na sua casa e cortar a sua energia. Um absurdo isso, gente. Como aconteceu recentemente com um cliente meu, até um professor, com 2 filhas na faculdade, com computador, tendo que usar, preparar a aula, as filhas preparando trabalho de escola. A Energisa foi lá, numa cobrança dessas, e cortou a energia dele. E sem aviso, viu? Eles estavam uma mocinha de menor de idade e foram lá. Então isso, gente, é um crime contra o consumidor, está inserido no Código de Defesa do Consumidor. Então toda vez que o morador, que o usuário se deparar com uma situação dessa, chama a polícia. Se você tiver um advogado da sua confiança, um advogado peitudo, que tem que ir para cima. Tem que ir para cima. Tem que brigar mesmo e buscar o seu direito. O Código de Defesa do Consumidor impede, proíbe que alguém te constranja naquilo que você está agindo licitamente. Você está com o seu medidor na sua casa, você não está furtando energia, você está pagando em dias. Por que você deve ser assediado por funcionários de uma empresa privada? Só ressaltando, Marcos, que eu não estou aqui fazendo nenhum tipo de apologia à violência e nem também insultando os funcionários, os empregados da Energisa, que são pessoas trabalhadoras, estão ali para ganhar o seu ganha-pão, mas eles recebem ordem. E muitas das vezes, uma ordem totalmente invertida da legalidade, uma ordem totalmente fora dos padrões do que rege o Código de Defesa do Consumidor. Com excesso de agressividade, até porque a forma dessas grandes empresas trabalhar é de forma agressiva no tocante a ganhar. Eles não perdem, eles não querem ter prejuízo nunca. Então eles passam que o cara tem que produzir, e aí, por exemplo, um cara que tem que produzir dentro da Energisa, o cara que cuida do corte, e o cara pressiona ele que tem que produzir, ele vai querer cortar a maior quantidade possível. Quanto mais corte, mais ele vai ganhar. É um absurdo isso, gente. Tá? Não estamos aqui incentivando nada. Nós estamos incentivando, sim. Consumidor, você tem o seu direito. Procure os seus direitos. Procure um bom advogado, procure a ouvidoria da ANEEL, procure a procuradoria do município, do estado, para defender nossos direitos. Doutor, o senhor tem dado aula hoje, o senhor é professor universitário? Professor universitário na área penal. Fala para mim,
é, é, o que te incentivou a ensinar na área penal? Olha, Marcos, todos nós, eu, você, o amigo câmera que está ali, fazendo seu Júnior. belíssimo trabalho, Júnior, né? É, Então o Júnior está ali porque todos nós, cada um de nós recebemos de Deus uma dádiva, um dom, amém. né? E esse dom, ele deve ser utilizado. É verdade. Por quê? O que nos resta daqui uns dias, talvez dias mais, dia menos, eu e você, é nós sairmos dessa realidade, desse plano. E só vai ficar aqui o nosso legado, a nossa história, os nossos atos, as nossas ações, aquilo que fizemos de bom e de ruim. Eu, apesar de ter sido oriundo de uma família muito simples, viemos de Minas Gerais, como nós conversamos anteriormente, moramos em Montes Claros, até a minha idade de 9 anos, viemos aqui para Rondônia, naquele sonho do Eldorado aqui. Eldorado. Justo. Então meu pai era agricultor, minha mãe analfabeta. Vamos para Rondônia, a gente pega um pedacinho de terra, cria umas galinhas, planta uma maniva lá, que é a macaxeira. É uma caixinha. E aí a gente vai sobrevivendo. É o que nós viemos fazer aqui em Rondônia. Depois meu pai veio aqui para Porto Velho, atrás de uma parente que não vinha há 30 anos, e trouxe toda a família aqui para Porto Velho, e aqui nós nos instalamos. A melhor coisa que Deus fez para nossa família foi dar esse estalo para o meu pai, de trazer a família de uma cidade muito grande, que naquela época já era muito maior que a nossa capital, aqui de Porto Velho, e não tinha oportunidade nenhuma para aqueles 7 meninos. A não ser ter uma vida ali mediana ou muito baixa e morar ali nas favelas. E aqui eu chegando em Porto Velho, aos 30 anos, né, depois de muito sofrimento, trabalhando, ajudando a criar meus irmãos, etc, etc tal, e também tentar 5 vezes o vestibular na Universidade Federal de Rondônia, né? 5 vezes. 5 vezes. Reprovei 4, na 5ª vez eu passei. Então, passei na universidade, já estava com 30 anos. E me formei aos 35 anos. Tenho 10 anos de carreira. Desde o primeiro dia de curso, quando eu pisei o pé naquela faculdade, eu falei algo para mim mesmo, e sempre com a direção de Deus. Eu achei muito importante e lindo quando você perguntou, você tem alguma fé cristã, Amém. doutor? Eu falei, você tem a fé no nosso Deus vivo, nosso Amém. Deus, que Glória a nós não Deus. viemos do nada, de uma Verdade. bolha, isso é plorota. Tem um Deus vivo, criador, que abençoa, que nos orienta, que nos ajuda nos momentos difíceis. E aí desde sempre eu tive uma facilidade na comunicação, trabalhei sempre em empresas, vendendo na rua, vendedor e etc. E a melhor profissão do mundo para quem quer ser advogado, vai uma dica para você, aluno acadêmico, vai fazer alguma atividade de vendas, né? Trabalhei 5 anos na Kibon, 10 anos na Sadia, vendi sapato, vendi limão na feira, fiz muitas atividades relacionadas a esse meio do atendimento ao público. E aí, Marcos, com todos esses compromissos, as responsabilidades, os deveres e que a gente tem, a gente ainda arruma um tempinho para a gente poder preparar outras pessoas também, para que possa, de alguma forma, eu me sinto muito lisonjeado, porque muitas pessoas têm se inspirado nesse meu ímpeto, né, profissional, e fala assim, professor, eu quero ser igual ao senhor. Aí vem o outro e falou assim, professor, eu falei, você não deve ser igual a mim, deve ser melhor que eu, porque eu me inspirei em alguns professores também, claro. E a gente busca sempre o aperfeiçoamento. Então foi isso. Graças a Deus, recebi esse dom de Deus, de ser uma pessoa expert na área jurídica, um estudioso fanático, assíduo, e que ama o que faz, tem uma paixão imensa por isso que faz com alegria, faz com disponibilidade, faz com desprendimento, sempre buscando atender a necessidade daquele, muitas das vezes, não teve uma oportunidade de estudar, não teve uma oportunidade de ouvir de alguém que se formou, que acabou se fechando numa soberba, num egoísmo, claro. E aí só passa uma informação ali, às vezes, para a pessoa, se ela pagar. Então tudo gira em torno das questões materiais. Um negócio terrível. Justamente. Então, eu dou aula porque gosto, porque no nosso país professor ganha uma miséria. O senhor sente que o que o senhor tem pode influenciar vidas positivamente. Justamente. Então, o pouquinho que a gente adquiriu, a gente tem o maior prazer de repassar aí para a nossa população, para a nossa sociedade, até porque essa sociedade rondoniense de Porto Velho pensa num povo acolhedor.
É verdade. Pensa verdade. num povo acolhedor, e eu devo muito, toda a minha vida, toda a minha trajetória profissional, eu devo a Rondônia, eu devo a Porto Velho, então eu tenho essa obrigação moral de retribuir naquilo que está dentro do meu alcance. Qual que é o seu telefone de contato? Olha, Marcos, por uma questão só de ética profissional, nós advogados temos uma legislação Tá. que nos impede de fazer qualquer campanha publicitária. Ah, tá. E Entendo. eu sei que a sua intenção é a melhor possível. Fica à vontade. Mas como nós vivemos num mundo em que pessoas não interpretam da mesma maneira, Pode querer usar isso de forma negativa. de forma negativa. Então, eu não vou disponibilizar somente por esse motivo. Mas eu tenho redes sociais, né? Eu tenho Facebook. Você pode nos acompanhar lá no Facebook. Moisés Marinho. Eu tenho inclusive 3 Facebooks. É muita Que gente, isso, muitos muita seguidores. Então eu acabei fazendo 3, cada um tem 5.000 seguidores. Moisés Marinho. Então, tem um que é Moisés Marinho, outro é Moisés Marinho. Você segue lá, nós temos muitos vídeos Aí, explicativos, educativos, das nossas próprias gravações, reportagens. Temos lá no Instagram, Dr. Moisés Marinho, né? Dr. Moisés Marinho. Então sejam muito bem-vindos e podem utilizar, se abusar do que tem lá. E se precisar alguma orientação, uma coisa assim, relacionada àquilo que está inserido nas nossas redes sociais, a gente vai estar respondendo com muito carinho. O telefone é só para uma questão de interpretação. Entendo. E sempre que você precisar de um colega profissional como eu, procure aquele da sua confiança. Advogado e médico, Marcos, é alguém que muitas das vezes mais que um pai e uma mãe. É verdade. É Deus no céu e aquele verdade. profissional na terra, né? O médico, porque ele salva a vida, né? Então ele vai ter que te falar a verdade se você quiser saber do seu problema. O advogado é a mesma coisa. Então a minha área principalmente, doutor, eu vou preso, esse crime da cadeia mesmo não dá. Então a pessoa vem muito vulnerável. Infelizmente Transparência acima de tudo. infelizmente tem um ou outro profissional que ele dá um deslize ali e se aproveita da situação para poder ganhar dinheiro. Né? Então esse profissional, infelizmente, nem deveria estar no nosso meio, mas infelizmente todas as áreas têm. Mas o advogado é isso, principalmente o criminalista. Então a pessoa chega ali, ela chega muito vulnerável, muito fragilizada. O que você dizer para ela, acredita. É verdade. Você me traz 100 mil que eu te solto. Ela acredita. Ela acredita. E às vezes não está na dependência dele, não está na alçada dele, porque vai ter que ir lá para o judiciário, lá para o juiz. Muito prazer. Prazer é todo meu, Que Marcos. Deus continue Amém. te capacitando, tá Amém. bom? Amém. Foi uma alegria muito grande te A conhecer. alegria foi toda minha. Tá bom? Gente, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, muito obrigado pelo carinho das suas orações, que eu sei que tem gente que está orando pela gente, tá bom? Muito obrigado mesmo, e esse foi mais um programa Atitude. Eu declaro para você e para sua família a paz do Senhor Jesus. Tchau!